Vou te provar agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no quarto ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Johnny Wood e serei o mediador de hoje. Sou aluno do segundo semestre de Medicina da Faculdade de Ages de Jacobina e, em nome da turma Med 5, venho com grande prazer iniciar o primeiro dia da primeira jornada de saúde sexual e ciclo gravídico, que é um projeto idealizado pela turma e orientado pelo mestre Marcos Passos. Em primeiro lugar, queremos agradecer à Faculdade de Ages de Jacobina e aos nossos parceiros, Sanaflix na UES, Sertão Livraria e Café, Define Camisaria e Meditur. Hoje teremos o sorteio de uma assinatura mensal da Sanar, mais um voucher para um livro na Sertão Livraria e Café. Para concorrer, basta seguir todos os nossos parceiros e estar devidamente inscrito no curso. Ainda dá tempo de concorrer. Se você ainda não está seguindo as regras, vá ao Instagram, Turma Med 5 Ages, e confiram os passos. O sorteio acontecerá online, aqui no Zoom, ao final da palestra. Em relação à lista de presença, disponibilizaremos no final da aula, aqui no chat, um formulário no Google para que vocês preencham. Ele servirá para oficializar a sua presença e garantir seu certificado. No final da palestra, iremos escolher algumas perguntas e faremos ao palestrante. Mandem as dúvidas na caixa de perguntas que estará disponibilizada no Stories do nosso Instagram, Turma Med 5 Ages, durante a palestra. Hoje, convidamos Fábio de Faro Passos, que é doutor em Ciências, área da concentração Fisiopatologia Experimental pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre em Ciências, área da concentração Anatomia Funcional e Estrutura e Ultraestrutura pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, avaliador do INEP, docente do Ensino Superior em Morfologia, com ênfase em Anatomia Humana e Neuroanatomia, capacitado e com experiência em metodologias ativas de ensino médio.
coordenador do Laboratório Morfofuncional do curso de Medicina do Campus Bela Vista, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, especialista avaliador do Conselho Estadual de Educação de São Paulo para cursos de medicina das universidades públicas do Estado de São Paulo. E Wagner Fernandes de Oliveira, biólogo, doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Atualmente, é professor da Universidade Cidade de São Paulo e da Faculdade das Américas, lecionando nos cursos de Biologia, Biomedicina, Fisioterapia e Medicina. Dr. Fábio, Dr. Wagner, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Qualquer coisa, estarei aqui para ajudá-los. Eu vou desligar a câmera e obrigado pela participação. Posso começar então, Johnny? Boa noite a todos, é um prazer, né? Fiquei muito contente com o convite, né? Porque eu não sei se não foi comentado, né? Mas eu comento agora, eu não sei se é de conhecimento. Eu sou professor também do curso de Medicina da São Judas de Cubatão, assim como o professor Wagner. Então, nós somos co-irmãos, digamos assim, né? Trabalhamos no mesmo grupo educacional, tá? Então, é um prazer aí, uma honra o convite. Gente, o que eu mentalizei e preparei aqui para nós hoje, né? Eu ia fazer a minha apresentação, a minha discussão com vocês é focada principalmente nos órgãos genitais internos, né? Óbvio que eu também vou abordar no finalzinho, mas de forma rápida, os genitais externos. Mas o objetivo principal são os genitais internos, tá? Então, a minha ideia é fazer toda uma revisão anatômica para que o professor Wagner depois consiga discutir a fisiologia com vocês. E após essa minha apresentação inicial focada nos genitais, eu tenho uma outra apresentação que tem por objetivo que vocês compreendam como que esses hormônios, né, chegam até os órgãos-alvo, né? No caso, os ovários e o útero, né? Porque eu costumo brincar com meus alunos lá de Cubatão que não é teletransporte, né? De alguma forma, esses hormônios têm que chegar aos seus órgãos-alvo, e isso a gente vai também conversar num segundo momento, tá? Então, gente, vamos lá. Eu vou começar aqui utilizando esse atlas de anatomia. Esse aqui é o Complete Anatomy, é um recurso bem interessante para o aprendizado de anatomia. Esse software vocês têm lá naquela mesa em 3D da faculdade. Não sei quantos de vocês já utilizaram, mas ele existe lá dentro daquela plataforma em 3D. Então, vamos abrir aqui. No canto inferior esquerdo tem um detalhe bem interessante aqui, Models, né? Então, aqui eu posso escolher a parte do corpo que eu quero estudar, não necessariamente o corpo como um todo. E, se vocês observarem aqui, os dois últimos itens, né? Tórax feminino e pelve feminina. Então, eu vou selecionar aqui a pelve feminina. Então, aqui eu fico com a região específica, tá? Então, gente, o genital feminino é um conjunto de órgãos que fornecem, né, gametas femininos, participam da cópula, participam da fertilização, recebem, alojam e mantêm o concepto em desenvolvimento e expulsam o concepto durante o parto. E, do ponto de vista anatômico, esses órgãos eles podem ser divididos em órgãos genitais internos, né? Os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina, e os genitais externos, né? Que envolve toda a região do chamado pudendo feminino. Então, vamos começar aqui com os ovários. Para tanto, eu vou agregar aqui o urogenital
E aí nós começaremos com os ovários. Então, os ovários são as gônadas, né, do gênero feminino, também responsáveis pela secreção de hormônios. O professor Wagner vai comentar isso com vocês. Eles são bilaterais, né, possuem uma forma próxima de oval ou ovoide. Eles ficam situados em duas pequenas depressões na parede lateral da pelve menor. Essas pequenas depressões são chamadas de fossas ováricas, tá? Vamos observar aqui, então, a anatomia. Eu vou retirar os ossos do quadril para facilitar. E o fêmur também. E o sacro e o cóccix. Apago aqui todas as estruturas, então vamos lá. Vou virar a imagem, então aqui nós agora estamos com uma vista posterior, correto? Vou retirar os ureteres também para facilitar a visualização. Os ovários, eles possuem duas faces. Uma das faces é chamada medial. É essa aqui que nós estamos observando. Eu vou utilizar aqui o ovário esquerdo como exemplo. Então, esta aqui é a face medial. Digamos assim, ela olha para o interior da cavidade pélvica, né? No caso, a pelve menor. E nós possuímos, o ovário possui uma outra face, que é a face lateral. Essa face lateral, ela fica voltada para aquela depressão localizada na parede lateral da pelve menor, a fossa ovárica, tá? Além disso, os ovários possuem duas extremidades e duas margens. Uma das extremidades do ovário é esta aqui. É a extremidade tubária do ovário. É uma extremidade que fica voltada para a tuba uterina. E o seu oposto é a extremidade uterina. Ela fica voltada para o útero. Além de duas faces e duas extremidades, os ovários possuem duas margens. Uma é esta margem chamada meso-ovárica. Meso-ovárica. É nessa margem do ovário que se prende o meso-ovário, que é uma dupla lâmina de peritônio. E a margem oposta a esta é a chamada margem livre do ovário, né? Margem livre, que é a margem oposta ao ponto de fixação da dupla lâmina de peritônio, que é o mesovário. Perfeito? O ovário, ele apresenta dois ligamentos. Um deles fixa-se ao útero, que é este aqui, o ligamento suspensor do ovário. Vocês podem também encontrá-lo com o termo ligamento útero-ovárico, tá? Ou até mesmo em alguns livros ele aparece como ligamento próprio do ovário, tudo bem? Aqui então nós temos o ligamento útero-ovárico, que é o mais utilizado na anatomia. O ligamento suspensor do ovário, ele não aparece nessa imagem, né? O ligamento suspensor do ovário é uma dupla prega de peritônio, né, que vem aqui da lateral da parede da pelve menor, ligamento suspensor do ovário. Muito embora o nome desse ligamento, né, nos oriente ou nos dirija a entender que ele tem grande função para manter o ovário em sua posição, dado o nome, né, ligamento suspensor do ovário,
A principal função desse ligamento é permitir a chegada e saída de estruturas em relação aos ovários. Por exemplo, a vascularização, inervação, drenagem linfática, usa o ligamento suspensor do ovário, que é uma prega de peritônio, para chegar aos ovários, perfeito? Então, apenas para reiterar, né? Então, são dois os ligamentos aqui, né? O útero ovárico e o suspensor do ovário, que não está representado aqui, tá? O mesovário é uma parte do ligamento redondo do útero, então eu comento posteriormente. Vamos caminhar aqui. Nós continuamos, né? Agora observando as tubas uterinas, né? Vamos lá observar. São órgãos tubulares, né? Cilíndricos e tortuosos, né? O diâmetro interno da tuba uterina, ele varia, né? Então não é um diâmetro uniforme. Então as tubas estendem-se aqui, ó, da extremidade tubária dos ovários até uma região lateral aqui do útero, conhecida como corno do útero. É o local onde as tubas uterinas chegam ao útero, né? Nós chamamos de corno do útero. Então vamos observar aqui as tubas. Eu vou utilizar o outro lado aqui. Vou retirar o ovário. E apaguei aqui uma parte, né, do corpo do útero e do istmo do útero que nós veremos daqui a pouquinho, tudo bem? Então vamos lá. Virando aqui um pouquinho. Opa. Vamos lá. A tuba uterina, ela possui dois ósteos, né? Ou duas aberturas. Uma com posição lateral, que é esta aqui, e um outro ósteo com posição medial, que é este aqui. O ósteo com posição lateral é o ósteo abdominal da tuba uterina. É através desse ósteo abdominal que o ovócito entra na tuba uterina. E muito embora a terminologia tenha a palavra abdominal, esse ósteo ele não abre na cavidade do abdômen, e sim na cavidade do peritônio, correto? Por quê? Porque os ovários, eles são órgãos intraperitoneais, né? Eu estou usando o termo intraperitoneal, pensando que eles estão dentro da cavidade peritoneal, perfeito? Então, o ósteo abdominal da tuba uterina se abre na cavidade do peritônio. E o outro ósteo de posição medial é o ósteo uterino da tuba uterina. Tá? Esse ósteo, então, ele abre-se na cavidade do útero. Tá? Então, eu tenho um ósteo com posição lateral, que se abre na cavidade peritoneal, que é o ósteo abdominal da tuba uterina, e um outro ósteo com posição medial, que é o ósteo uterino da tuba uterina. Além dessas duas aberturas, ou esses dois ósteos, melhor dizendo, a tuba uterina tem partes, né? Então nós vamos nomeá-las, né? Nomear as partes da tuba uterina de lateral para medial. Então a primeira parte da tuba uterina é a região chamada ou conhecida como infundíbulo, onde nós encontramos algumas franjinhas, né, que são as fímbrias.
Então, as fímbrias estão localizadas na primeira parte da tuba uterina, conhecida como infundíbulo. A segunda parte da tuba uterina é uma região mais dilatada, que é a ampola, onde normalmente ocorre a fertilização. A próxima parte da tuba uterina apresenta-se mais estreita em relação à ampola. Daí o seu nome, é o istmo da tuba uterina. A próxima parte da tuba uterina atravessa a parede do útero. A anatomia chama esta parte de parte uterina, porque ela atravessa a parede do útero, perfeito? Em livros de histologia, é mais comum vocês encontrarem esta parte da tuba uterina com o termo intramural, por estar atravessando a parede do útero. Até mesmo em alguns desenhos do Néter, vocês encontram esse termo intramural, tá? Pode ser utilizado, mas é um termo mais próprio da histologia. Anatomia, nós normalmente chamamos de parte uterina. E no finalzinho dessa parte uterina é que nós temos aquele ósteo, o ósteo uterino da tuba. Então, como que ficamos? De lateral para medial, infundíbulo, ampola, istmo e parte uterina, que termina lá num ósteo, que é o ósteo uterino da tuba uterina. A tuba uterina também tem um meso, né, a mesosalpinge. Isso, mas depois eu explico quando nós formos observar as partes do útero. E, mais precisamente, as partes do ligamento largo do útero. Perfeito? Vamos abordar, então, aqui o útero. Então, o útero é um órgão muscular, né, oco, situado na pelve menor, entre a bexiga urinária e o reto. E ele mantém uma posição de anteflexão e anteversão. E ele possui um formato que lembra uma pera, né? Um formato piriforme. Então, vamos aqui fazer um refresh na imagem. Vou rodar aqui um pouquinho. Aí. A face do útero, que fica voltada para a bexiga urinária, é chamada de face anteroinferior. Então, a face do útero voltada para a bexiga urinária é essa aqui, ó. É chamada de face anteroinferior. E a face oposta, ela fica voltada para o reto. É esta face aqui, chamada de póstero superior. Então, esta aqui é a anteroinferior e a sua oposta é a face póstero superior. Perfeito? Vamos continuar aqui. O útero ele possui partes anatômicas, né? Então, nós temos o corpo do útero. O corpo do útero é toda essa região aqui, que inclusive engloba o fundo. Tá? Então, aqui é o fundo, né? E aqui nós temos o corpo. Então, o fundo do útero é uma parte do seu corpo, tá? O fundo do útero ele fica voltado anteriormente. Uma outra parte do útero é um estreitamento, chamado de istmo. Então, aqui nós temos o istmo. E a terceira, né, a outra parte do útero, é o
colo do útero. Está aqui, colo do útero. Então, o istmo, ele fica entre o corpo e o colo. Do ponto de vista anatômico, o colo do útero ele é dividido em parte supravaginal e parte vaginal. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou apagar aqui, então nós vemos, e aqui também. Isso. Então, aqui que nós vemos. Toda a região do corpo do útero, englobando o fundo, correto? O estreitamento, que é o istmo, e aqui a região do colo do útero. Aqui na região do corpo, né, e do istmo, nós temos aqui uma cavidade, que é a cavidade uterina, correto? E, atravessando o colo do útero, nós temos o chamado canal do colo do útero, aqui localizado. Esse é o canal do colo do útero. Como eu havia dito agora há pouco, o colo do útero, do ponto de vista anatômico, ele tem duas regiões, né? Uma região supravaginal, que é esta aqui, e uma outra região vaginal. Então, aqui nós temos, do ponto de vista anatômico, uma subdivisão na região do colo do útero. A chamada parte vaginal do colo do útero, ela se projeta na luz da vagina. Por isso, essa terminologia. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou agora fechar aqui essa apresentação, porque agora fica melhor o PowerPoint. Então, gente, tudo isso que eu comentei com vocês até agora, eu vou disponibilizar para o professor Marques, e aí depois ele passa para vocês. Está tudo aqui, né? Em detalhes, isso que eu verbalizei lá utilizando o Complete Anatomy, correto? Então, aí depois vocês têm o material para estudar posteriormente. Então, vamos ao útero. Demos aqui as partes anatômicas do órgão, né? Que é interessante essa imagem, que nós vemos, né, aquilo que eu falei, o istmo, né, ficando entre a região do corpo e do colo uterino. A cavidade do útero e aqui o canal do colo do útero. Aqui onde eu estou passando nesse momento a ponteira laser é a parte ou porção supravaginal do colo do útero. E essa aqui já é a porção vaginal do colo do útero, porque se projeta na luz da vagina. O canal do colo, ele termina num ósteo, que é o ósteo do útero, ou ósteo uterino, tá? O canal do colo, ele começa numa região chamada de ósteo anatômico interno e termina no ósteo uterino. Aonde? Na parte vaginal do colo do útero. O útero, né, possui paredes, né? A parede externa é o chamado perimétrio, que nada mais é do que uma membrana serosa de revestimento, né? O peritônio, que passa sobre o órgão. A camada ou parede média do órgão é o chamado miométrio, que são fibras musculares com disposição em sentidos diferentes. E a parede interna, né, do útero é o endométrio, que é o endométrio que o professor Wagner comentará daqui a pouco, que descama no processo da menstruação.
O útero ele possui ligamentos, o ligamento largo, o ligamento redondo, o ligamento útero-ovárico. Eu já comentei quando eu comentei a respeito dos ovários. O ligamento largo, ele possui 3 partes, né? A mesosalpinge, o mesovário e o mesométrio. Então, isso aqui é uma vista posterior, né, dos genitais internos, aqui as tubas uterinas, aqui os ovários, esse aqui é o ligamento útero-ovárico, esse aqui é o ligamento suspensor do ovário, que lá no Atlas de Anatomia ele não estava representado. E aqui o seu oposto, ó, o ligamento suspensor do ovário do outro lado. Essa região aqui do ligamento largo é a mesosalpinge, essa região aqui é o meso-ovário, e essa região aqui é o mesométrio. Então, mesosalpinge, mesovário e mesométrio nada mais são do que partes do ligamento largo. E como que esse ligamento largo ele se forma? O perimétrio, como eu disse, nada mais é do que o peritônio passando sobre o útero. E esse peritônio ele se estende em sentido lateral ao útero, a cada lado, formando o ligamento largo, né? E o ligamento largo, por sua vez, tem essas 3 partes, né? Mesosalpinge, mesovário e mesométrio. Outro ligamento correlacionado ao útero são os ligamentos redondos do útero, né? Esse aqui e esse aqui. Os ligamentos redondos, eles entram no canal inguinal do indivíduo do gênero feminino e eles deixam, então, a cavidade pélvica, e esses ligamentos redondos, eles terminam fixando-se na tela subcutânea da região dos lábios maiores do pudendo, tá? Então, esses são os ligamentos redondos do útero. Aqui um detalhe interessante para que nós observemos o peritônio passando sobre essa região pélvica, né, do gênero feminino. Então, aqui ele passa sobre a bexiga urinária, sobre o útero, e depois ele reflete subindo aqui anteriormente ao reto. E ele cria 2 recessos. Um recesso entre a bexiga urinária e o útero, que é a escavação vésico-uterina. E um outro recesso que fica entre o reto e o útero, que é a escavação reto-uterina, conhecida na clínica médica como fundo de saco de Douglas. É um epônimo correlacionado com a escavação reto-uterina, perfeito? Aqui um outro detalhe interessante, nós vemos aqui o ligamento redondo, e aqui ele entrando numa estrutura chamada anel inguinal profundo. Esse aqui é o começo do canal inguinal, e o canal inguinal ele vai terminar no anel superficial. Então aí o ligamento redondo ele deixa a cavidade pélvica, ganha o meio externo. Aqui um outro detalhe também interessante é essa prega de peritônio, que nada mais é do que o ligamento suspensor do ovário, que eu comentei com vocês. E esse ligamento, essa dupla lâmina de peritônio, permite que estruturas cheguem e saiam dos ovários, tá? Continuando aqui, o útero ele tem um sistema de sustentação próprio. Uma parte desse sistema é dinâmico, pois envolve o músculo diafragma da pelve, e outra parte desse sistema de sustentação ela é estática, que envolve feixes ligamentares de uma região conhecida como paramétrio. Então aqui nós temos uma vista inferior, né, dessa região do assoalho pélvico, e aqui nós vemos o diafragma da pelve, né? Então, na verdade, esse diafragma da pelve, ele é formado pela união de 2 músculos. Um desses músculos é chamado levantador do ânus,
E este levantador do ânus, por sua vez, possui 3 partes. Então, se vocês observarem essa parte aqui, ó, é a parte pubo, de pubis, retal, pois passa posterior ao reto, do levantador do ânus. A outra parte do levantador do ânus, pubococcígea. E a terceira parte do levantador do ânus, a iliococcígea. Então, o levantador do ânus possui 3 partes, né? Levantador do ânus mais esse músculo aqui, o músculo coccígeo, é que formam, então, o músculo, né, conhecido lá, o chamado diafragma da pelve. Então, o diafragma da pelve é o levantador do ânus com suas 3 partes, mais o músculo coccígeo. E aqui nós temos uma vista superior para que a gente consiga compreender esses ligamentos, feixes ligamentares, que ficam ao redor do colo do útero. Então, aqui é a cavidade pélvica, correto? Aqui a parte anterior dela, aqui as suas paredes laterais e aqui a parte posterior dela. Então, nós temos feixes ligamentares que prendem o colo do útero em direção à parede lateral da cavidade. Esses são os chamados ligamentos transversos do colo do útero. Antigamente, esses ligamentos eram chamados de ligamentos cardinais. Hoje, a anatomia os chama de ligamentos transversos do colo do útero. 2 outros feixes ligamentares projetam-se para a parte anterior da cavidade, os ligamentos pubocervicais. E 2 feixes ligamentares se projetam para a parte posterior da cavidade, que são os ligamentos reto-uterinos. Esses ligamentos reto-uterinos, eles podem também ser chamados de uterosacrais, tá? Ligamento reto-uterino ou útero sacral. Então, esses feixes ligamentares constituem a parte estática de sustentação. E a parte dinâmica é o diafragma da pelve, que é formado pelo músculo levantador do ânus, com suas 3 partes, mais o músculo coccígeo. Aqui um outro detalhe interessante, que nos remete à primeira fala minha, a posição do útero em anteflexão e anteversão. Como que nós compreendemos essa posição? Através de 3 linhas imaginárias. Uma linha imaginária é essa linha que está aqui em verde, que atravessa longitudinalmente a cavidade do útero. A outra linha imaginária, ela atravessa longitudinalmente o canal do colo do útero. E a terceira linha imaginária, ela atravessa longitudinalmente a vagina. Então, aí formam-se 2 ângulos voltados para a frente, voltados anteriormente. Um desses ângulos é o chamado ângulo de anteversão e o outro é o ângulo de anteflexão, que então padronizam a posição de um útero normal. Esse ângulo aqui que eu estou mostrando para vocês, que envolve a linha imaginária que atravessa o canal do colo do útero e a linha imaginária que atravessa a vagina, este é o ângulo de anteversão. Fica fácil para guardar. Versão, letra V. E esse ângulo envolve uma linha imaginária que atravessa a vagina. Então é mais fácil de guardar. Pessoalmente, quando me perguntam isso assim de bate-pronto,
eu faço essa correlação, aí não dá para esquecer. E, então, o outro ângulo, que envolve aquela linha imaginária que atravessa a cavidade do útero e uma linha imaginária que atravessa o canal do colo, é o ângulo de anteflexão. Perfeito? Isso, obviamente, pode se alterar. Por exemplo, aqui nós temos um ângulo em sentido contrário. Então, esse útero aqui ele está em retroflexão e não em anteflexão. E também nós podemos ter úteros, né, em retroversão. Então, aqui é o útero em posição normal e aqui 3 graus, né, de retroversão. Aqui nós temos uma característica interessante, gente. Quando a pressão na cavidade abdominopélvica aumenta, o útero em posição anatômica normal é comprimido contra a bexiga urinária. Quando o útero assume graus de retroversão, percebam que ele vai ficando cada vez mais vertical. Então, se a pressão da cavidade abdominopélvica aumenta, esse útero, com uma posição mais vertical, ele não é comprimido contra a bexiga urinária, e sim contra a luz da vagina, podendo, tá? Não é uma ciência exata, correto? Tem outros fatores que têm que ser levados em conta, podendo ocorrer, então, a chamada pitose uterina, a descida do útero pela vagina, tá? Não é uma ciência exata, tudo bem, gente? Aqui, então, nós vemos isso, ó lá. A possibilidade do prolapso, ou da descida, né, do útero pela vagina. A vagina, né, é um órgão tubular, miomembranáceo, ímpar, mediano. Ela começa lá no vestíbulo da vagina e vai aí até a região do colo do útero. Qual parte do colo do útero? A parte vaginal, perdão. Atravessa o assoalho pélvico, é o órgão da cópula, e por onde, né, escoa as secreções uterinas e menstruais. E também da passagem ao concepto. Então, nós vemos aqui, né, a vagina, né, aqui é o colo do útero, em sua parte vaginal. Este aqui é o ósteo do útero. O colo do útero, quando se projeta na vagina, ele promove um recesso circular, como se fosse um fundo de saco. Esse é o chamado fórnice da vagina. Aqui, como é um corte sagital, nós vemos a parte anterior e a parte posterior desse fórnice. Percebam como a posterior é bem mais profunda do fórnice, e anatomicamente ela fica próxima ao fundo de saco de Douglas, a escavação reto-uterina. Aqui nós podemos observar que, de uma forma geral, aqui é um corte transversal, né? As paredes da vagina ficam colabadas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, gente, isso aqui é o músculo levantador do ânus, que eu comentei com vocês. E esse aqui é o ligamento transverso do colo do útero. Tá? E aqui é o peritônio, né? Passando sobre o útero, e aqui é o ligamento largo. E aqui é uma vista do colo do útero. Aqui é o ósteo do útero. E esse aqui é o fórnice da vagina. A clínica médica chama essa região do fórnice de fundo de saco da vagina. Pessoal, aqui de forma rápida, tá? Só para a gente terminar. Aqui são os genitais externos, né? Então, aqui o monte púbico, que nós temos aqui uma quantidade de tecido adiposo, né? Fibroadiposo, funcionando como um coxim e repleto de pelos. Os lábios maiores do pudendo, né? Na sua superfície externa, nós temos pelos e na sua face interna não. O espaço entre os lábios maiores do pudendo é a rima do pudendo. Os lábios menores, né, são duas pregas alongadas e achatadas, desprovidas de pelos. O espaço entre os lábios menores é o vestíbulo da vagina.
E nesse vestíbulo, algumas estruturas se abrem. Então, vamos observar lá. Nós temos o ósteo externo da uretra, o ósteo da vagina, o ósteo das glândulas vestibulares maiores e os ósteos das glândulas vestibulares menores, abaixo e a cada lado do ósteo externo da uretra, tá? E o das maiores, a cada lado aqui do ósteo da vagina. Então, esses são os ósteos que se abrem no vestíbulo da vagina. Além disso, o indivíduo do gênero feminino possui órgãos eréteis, né? Um deles é o clitóris, né? O clitóris ele possui 2 ramos que se unem formando o corpo do clitóris e a partir do qual ocorre uma projeção para o meio externo, que é a glande do clitóris. E além disso, o indivíduo do gênero feminino possui 2 estruturas alongadas, né, a cada lado da vagina, logo adjacente ao ósteo da vagina. Essas estruturas lembram uma ferradura e são o bulbo do vestíbulo, que também é uma estrutura erétil, né? Então, o indivíduo do gênero feminino tem clitóris e bulbo do vestíbulo como estruturas eréteis, quer dizer, se enchem de sangue. E aqui a uretra feminina, né, aproximadamente aqui 4 centímetros de comprimento. Aqui nós temos o ósteo interno da uretra, que fica na bexiga urinária, e o ósteo externo, que fica na região do vestíbulo da vagina, espaço entre os lábios menores do pudendo. E aí, só para eu finalizar, eu vou abrir aqui uma outra apresentação. Então, gente, o professor Wagner comentará com vocês sobre hormônios atuando lá nos genitais internos, correto? Então, hormônios que virão aqui da região da adenohipófise, a parte anterior da hipófise. Então, para que esses hormônios cheguem até o órgão-alvo, eles terão que cair na circulação sanguínea. As veias hipofisárias, elas drenam o sangue da hipófise para a região dos seios cavernosos. Os seios cavernosos fazem parte dos chamados seios da dura mater, que são espaços venosos que contêm líquido cerebroespinal e sangue venoso, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse seio cavernoso, nós temos um direito e um esquerdo. Eles ficam a cada lado da fossa hipofisária, lá da célula turca do osso esfenoide, tudo bem? Então vamos lá. Os hormônios saem da hipófise através de veias hipofisárias que levam o sangue para os seios cavernosos. Esse sangue é retirado dos seios cavernosos por 2 outros seios a cada lado: seio petroso superior e seio petroso inferior. O seio petroso superior leva o sangue para o seio sigmoide, em forma de S. O seio sigmoide termina na veia jugular interna. E o seio petroso inferior leva o sangue direto para a veia jugular interna. Aqui nós temos um esqueminha disso que é bem interessante, bem didático. Aqui são os 2 seios cavernosos. Então, aí nós temos o seio petroso superior, levando o sangue para o seio sigmoide, que termina na veia jugular interna, e o petroso inferior drenando direto para a jugular interna. Bom, se esse sangue chega na veia jugular interna, o que vai acontecer? Veia jugular interna, de cada lado, faz anastomose com veia subclávia a cada lado.
criando duas veias braquiocefálicas. As veias braquiocefálicas fazem anastomose e originam a veia cava superior. Veia cava superior, átrio direito, depois ventrículo direito, tronco pulmonar, artérias pulmonares, pulmões. Aí volto através das veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, parte ascendente, arco da aorta, parte descendente. A parte descendente da aorta tem dupla denominação. Esta aqui é a chamada parte torácica e aqui a parte abdominal. Então, agora nós vamos aumentar aqui a visão da parte abdominal. Então, aqui nós temos ramos da parte abdominal da aorta. Então, nós vemos aqui, ó, essas duas artériazinhas que surgem logo abaixo das artérias renais. Essas artérias são as chamadas artérias gonadais. No caso do gênero feminino, é a artéria ovárica, e no caso do gênero masculino, é a artéria testicular. Então, as artérias ováricas são ramos diretos da parte abdominal da aorta. Pessoal, e o hormônio está indo, tá? E o hormônio está fluindo. Aqui, então, nós vemos a artéria ovárica, né, que é ramo da parte abdominal da aorta. E nós temos aqui também a artéria uterina. A artéria uterina, por sua vez, é ramo da ilíaca interna. O que vocês podem observar aqui, que é bem interessante, a artéria ovárica emite ramos ováricos, mas também emite ramos tubários. A artéria uterina, ela sobe pela margem do útero e faz a mesma coisa, o mesmo comportamento. Além de emitir ramos para o útero, óbvio, a artéria uterina emite ramos para os ovários e ramos para a tuba. Esse conhecimento é importante, porque o que acontece? Os ramos ováricos, tanto da artéria ovárica como da uterina, fazem anastomose entre si. E os ramos tubários, tanto das ováricas como das uterinas, também formam anastomose entre si. Um detalhe bem interessante é que a artéria uterina, quando ela sobe pelo útero, ela é sinuosa, ela não é retinha. Por quê? Durante a gestação, esse órgão vai crescer, e aí a artéria uterina ela se torna mais retilínea, e após o nascimento, o órgão regride e ela volta a se tornar sinuosa. Se ela não fosse assim, ela arrebentaria durante a gestação. E percebam que as artérias uterinas enviam vários ramos, né? Aqui é uma artéria uterina. As artérias uterinas emitem várias artérias que nós chamamos de arqueadas. Todas essas artérias que nós estamos vendo aqui são as artérias arqueadas. As artérias arqueadas, que têm origem na artéria uterina direita, fazem anastomose com as artérias arqueadas, que têm origem na uterina esquerda, tá? E vice-versa. As artérias arqueadas têm esse nome porque elas lembram arcos e abraçam, por assim dizer, o órgão. As artérias arqueadas emitem ramos chamados artérias radiais ou radiadas. Tem esse nome porque lembram raios de sol. A artéria radiada atravessa o miométrio. E as artérias radiadas emitem as artérias retas ou basais. Essas artérias retas ou basais ficam na chamada camada basal do endométrio. E outro ramo da artéria radiada são as artérias espiraladas. Essas artérias espiraladas é que atingem a chamada camada funcional do endométrio.
E são elas, né, que ficam com a luz exposta quando da menstruação, né, que o professor Wagner falará com vocês. E era isso, gente. Foi bastante coisa, né? Johnny? Foi bastante coisa, né, gente? É um pouquinho Obrigado, corrido, mas eu professor. espero que... Nós temos algumas perguntas. Pode falar, espero que tenham aproveitado. É que é muito detalhezinho, né? Pode passar. Sim, sim. Temos 3 perguntas. Por A favor. primeira é de Érica Nascimento. Ela Hum. pergunta se é possível o coletor menstrual comprimir de alguma forma a uretra. Se é possível... É que cortou, Johnny. Se é O possível... coletor menstrual comprimir de alguma forma a uretra. Olha, tem uma proximidade anatômica, né? Tanto que... Eu vou voltar numa imagem aqui, rapidinho, só para ilustrar, tá? Aqui existe uma proximidade anatômica. Agora, entre existir proximidade anatômica entre as estruturas e ser possível essa compressão, aí realmente eu não sei se chegaria a tanto, viu, Johnny? Mas que existe uma proximidade anatômica entre as estruturas, sim. Tá? Mais outra? Sim. Oi. Pode falar. A Luciana Kimi, retroversão. Nossa, cortou de novo. A minha internet hoje é retro. A gravidez pode levar a uma retroversão do útero? Tá. Como que é o nome dela? Luciana. Luciana, você viu ali que o útero ele tem toda uma sustentação de sua posição dada por músculos e estruturas ligamentares, né? O ligamento largo e o ligamento redondo são os mais comentados, tá? Aqueles ligamentos do paramétrio nem sempre são comentados. Tem um módulo de carcinogênese, que uma das situações problema é câncer de colo de útero. E aí, nesse módulo, a gente aborda esse paramétrio, onde ficam aqueles ligamentos. Por quê? É uma forma de estadiamento do câncer de colo de útero. Mas, respondendo a sua pergunta, Juliana, é assim. Vamos imaginar uma mulher multípara, com vários partos, e vamos até pressupor que foram partos normais, né? Naturais, digamos assim. Se esses vários partos possibilitarem o enfraquecimento da musculatura e dessa sustentação ligamentar, isso pode levar à alteração da posição do útero, tá? É por isso que é muito importante para uma gestante que pretende ter um parto normal, que faça fisioterapia para essa musculatura do chamado assoalho pélvico durante a gestação. Ligamento ela não vai conseguir fortalecer, mas a musculatura do assoalho pélvico sim. Mais uma, Johnny? Sim, a retroversão do útero pode causar problemas ou complicações na gravidez. Fica mais difícil, né? Mas não impossível, por conta dessa posição mais vertical dele, tá? Fica mais difícil, porém não impossível. Perfeito? Agora é o Wagner. Sim. Então vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite. Nós já fomos apresentados
pelo Johnny, eu e o professor Fábio. Como o professor Fábio falou, a gente trabalha juntos lá na Faculdade de Medicina da São Judas Campus Cubatão, em São Paulo. E a gente fica junto lá no Laboratório Morfofuncional. Então, vocês tiveram uma excelente explanação acerca dos aspectos morfológicos e anatômicos do sistema genital feminino com o professor Fábio. E a nossa ideia, então, a partir desse momento, é a gente comentar como que o sistema de sinalização hormonal feminino colabora para que nós tenhamos aí o desenvolvimento do sistema genital feminino e a dinâmica hormonal que favorece os ciclos menstruais e, consequentemente, a reprodução também. Né? Então, o sistema hormonal feminino, ele respeita uma hierarquia de hormônios. Esses hormônios, eles são produzidos por áreas distintas, mas eles são conhecidos como hormônios tróficos. Isso acontece pelo fato de estes hormônios estimularem a liberação de outros hormônios. Né? Então, toda vez que nós falamos que um hormônio ele é trófico, significa dizer que, ao atuar no seu alvo, ele colaborará para estimular a liberação de outros hormônios. Então, dentro do sistema hormonal feminino, nós vamos encontrar os hormônios hipotalâmicos. O principal representativo seria o hormônio liberador das gonadotrofinas. Nós temos os hormônios hipofisários, que seriam eles, então, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. E, claro, os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. Lembrando que os hormônios com características tróficas seriam, então, o hormônio hipotalâmico e os hormônios hipofisários. O que acontece, então, é que o hormônio liberador de gonadotrofina, ele é uma proteína, produzido por neurônios que estão localizados ali no hipotálamo, mas precisamente em dois núcleos específicos. Seriam eles o núcleo arqueado e a área pré-óptica medial. Esses núcleos, então, que estão localizados ali no hipotálamo, eles são responsáveis pela produção de uma grande quantidade de mediadores e o hormônio liberador de gonadotrofina é um deles. Então, após essa produção, esses hormônios são liberados e encaminhados até a eminência mediana, para que ali na eminência mediana eles possam depois ser liberados em direção à hipófise. O que acontece é que antes da puberdade, a secreção desse hormônio hipotalâmico, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, ela é contínua. Isso significa dizer que essa liberação ela não acontece em pulsos. Por isso, a quantidade de hormônios que são liberadas não é suficiente para garantir uma sinalização adequada que vise a liberação dos hormônios hipofisários. Então, por isso que não há liberação de gonadotrofinas a partir da hipófise durante a infância, ou seja, antes da puberdade. O que acontece então é que na puberdade, por causa da maturação de diversos sítios encefálicos, dentre eles as estruturas que contribuem para a formação do sistema límbico, vão promover uma liberação em pulsos. Essa liberação em pulsos vai permitir que uma quantidade significativa de GNRH alcance a hipófise, para que então, atuando em seus receptores, possa estimular a liberação desses na circulação sanguínea. O que acontece então é que, como nós comentamos, o hormônio hipotalâmico GNRH ele é produzido no núcleo arqueado e na área pré-óptica medial. E a intenção é que esse hormônio alcance a hipófise. Ou seja, nas células da hipófise nós vamos encontrar uma grande quantidade de receptores que se ligam a este hormônio. Esses receptores, na maior parte das vezes, são receptores metabotrópicos que vão estimular aí a liberação dos hormônios hipofisários.
Porém, para que essa liberação pulsátil que acontece dos neurônios hipotalâmicos acontecer, ela necessita do amadurecimento de outras estruturas, como nós já comentamos, né? Então, em especial, o sistema límbico. O sistema nervoso, como um todo, ele termina o seu processo de amadurecimento, ou seja, o seu processo de mielinização, relativamente tarde, né? Nós temos aí o processo de mielinização terminando por volta, por exemplo, dos 21 anos de idade, 22 anos de idade. Antes da puberdade, o que acontece é que estes neurônios do sistema límbico ainda não completaram o seu processo de mielinização, não estão maduros suficientes, por isso não são capazes de estimular estes neurônios localizados no hipotálamo para que eles liberem estes hormônios, né, o GNRH em especial, em quantidades suficientes para permitir que ele estimule a hipófise. Tá? O que acontece, então, é que estes neurônios hipotalâmicos, eles são estimulados principalmente por uma sinalização noradrenérgica. Então, para que a gente consiga ter a liberação adequada de GNRH, nós dependemos, né, de uma sinalização noradrenérgica adequada. Então, nós temos terminações nervosas de neurônios que produzem noradrenalina. Essas terminações nervosas, elas estão na região da iminência mediana e elas vão permitir que o GNRH consiga alcançar a hipófise, já que nós vamos ter estes neurônios hipotalâmicos sendo previamente ativados graças à maturação do sistema límbico. Então, o que acontece? Para que esses neurônios noradrenérgicos possam ser ativados, antes de tudo, a gente depende de uma liberação significativa de um outro neurotransmissor, que é o glutamato. De um modo geral, o glutamato ele é liberado por sítios ali do sistema límbico. Lembrando que o hipotálamo ele é constituinte do sistema límbico. Ele é tido como braço efetor. Então, para que o hipotálamo, para que outros sítios hipotalâmicos consigam modular a atividade de vários outros sítios hipotalâmicos, nós dependemos de uma ativação prévia. Então, o que vai acontecer é que a partir dessa maturação do sistema límbico, nós vamos ter uma forte liberação glutamatérgica em núcleos específicos ali no hipotálamo, mais precisamente esses núcleos que estão localizados ali nos arredores dos núcleos que nós já comentamos, né, o núcleo da área pré-óptica medial, eles vão estimular, então, essa liberação intensa do GNRH. O que vai acontecer? Então, o glutamato ele vai se ligar a receptores específicos, que são os receptores NMDA. Esses receptores são do tipo ionotrópico, estimulando que estes neurônios hipotalâmicos liberem a adrenalina. A adrenalina, então, vai atuar em receptores alfa-adrenérgicos, estimulando a liberação de um mediador muito interessante que é o óxido nítrico, porque toda vez que a gente fala de comunicação entre neurônios, a gente espera que os neurotransmissores eles sejam derivados de aminoácidos. E o óxido nítrico não, ele é um gás produzido ali por estes neurônios que estão localizados também ali no hipotálamo. O que é interessante, como ele é um gás, ele se difunde facilmente pela membrana. Então, quando ele se difunde pela membrana, né, mais precisamente do neurônio pós-sináptico, porque nós estamos falando de um neurônio que foi estimulado por adrenalina, que libera óxido nítrico. O óxido nítrico atua num neurônio pós-sináptico, então ele tem essa facilidade em atravessar a membrana do neurônio, e uma vez atravessando internamente nesse neurônio pós-sináptico, ele vai estimular a liberação de GNRH para os vasos porta-hipofisários. Ou seja, toda essa sinalização ela é adequada para que aqueles dois núcleos principais lá que nós comentamos, os núcleos da região da área pré-óptica medial e o núcleo arqueado, possam então liberar o GNRH
para os vasos porta-hipofisários, para que esse hormônio consiga, então, alcançar a hipófise e os hormônios hipofisários possam, então, ser liberados. Tá? Como o sistema límbico é o principal responsável por estimular estes neurônios hipotalâmicos e garantir que o GNRH seja liberado, então fatores estressantes conseguem modificar significativamente esse circuito encefálico, fazendo com que a liberação de GNRH não seja adequada e, consequentemente, toda a hierarquia de hormônios acaba se tornando prejudicada. Então, ansiedade, estresse, tanto físico como emocional, eles são capazes de influenciar a atividade hormonal feminina. Muitas dessas situações acontecem porque o estresse ele estimula a produção de um outro hormônio, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio, o hormônio liberador de corticotrofina, ele vai estimular, obviamente, a liberação das corticotrofinas também a partir da hipófise. A corticotrofina é um hormônio que vai estimular a liberação do cortisol. Cortisol é um hormônio que nós sabemos é liberado durante as situações de estresse. Então, esse hormônio em específico, né, o hormônio liberador de corticotrofina, ele tem por capacidade inibir a liberação de GNRH pelos neurônios daqueles núcleos que nós comentamos anteriormente. Então, quando os níveis de hormônio liberador de corticotrofina estão aumentados, o que acontece é que a liberação de GNRH ela se torna diminuída. Nós temos sítios importantes constituintes do sistema límbico que são responsáveis por uma produção intensa de hormônio liberador de corticotrofina. Um deles é a amígdala, conhecidamente envolvida com esses mecanismos de sinalização de estresse negativo. Então, os hormônios os neurônios, dessa área produzem o hormônio liberador de corticotrofina em grandes quantidades, e esses hormônios eles podem então sinalizar o hipotálamo para que a liberação de GNRH seja diminuída. Tá? Então, o que nós temos? A partir da liberação de GNRH, mediada, nós vimos, pela liberação de noradrenalina e pela liberação de óxido nítrico, o GNRH, então, ele ganha a circulação porta-hipofisária e alcança a região da adenohipófise para se ligar ao seu receptor. O receptor deste hormônio, que está localizado na adenohipófise, é um receptor metabotrópico. Então, a sua atividade vai estimular uma cascata enzimática que favorece a produção de um segundo mensageiro. A função principal deste segundo mensageiro dentro destas células da hipófise é fazer com que os grânulos que contêm as gonadotrofinas migrem para a membrana plasmática dessas células para que a exocitose aconteça e para que estes hormônios possam ser liberados na circulação sanguínea para alcançar os seus alvos, como o professor Fábio bem explicou durante a discussão dele acerca da vascularização. Então, o que acontece? Os hormônios gonadotróficos, LH e FSH, alcançarão a circulação sanguínea para atuarem nos ovários e continuar aí esse mecanismo de sinalização. Entretanto, o que vai acontecer é que estes hormônios não atuam ao mesmo tempo no ovário, apesar da sua liberação ser relativamente contínua. O que favorece a atividade é a liberação impulso. Então, em determinados momentos, a liberação pulsátil de FSH é maior, e em um outro momento, a liberação pulsátil de LH se torna maior. Tá? Estes hormônios, então, eles têm como alvo atuar nos ovários. E uma vez nos ovários, eles vão estimular a produção e liberação de estrógeno e progesterona a partir de modificações celulares cíclicas que estão acontecendo nos ovários, que são órgãos extremamente ativos enquanto a mulher estiver no período reprodutivo. O que acontece é que, com o passar do tempo, essas unidades celulares elas tendem a perder a sua atividade e, consequentemente, a atividade dos ovários ela também tende a ser diminuída.
Então, as mudanças ovarianas que estão acontecendo aí dentro de um ciclo, elas dependem diretamente desses hormônios gonadotróficos, o FSH e o LH. Sendo que na ausência desses hormônios, os ovários, eles tendem a permanecer sem atividade. Por isso que na infância os ovários eles são inativos, porque não se tem secreção significativa de hormônios gonadotróficos, já que a liberação de GNRH ela é contínua e não em impulsos para garantir uma sinalização adequada. Então, por volta dos 9, 12 anos de idade, a hipófise começa a secretar progressivamente, graças à liberação pulsátil de GNRH, FSH e LH, dando início aos ciclos sexuais mensais normais. Então, estes ciclos eles tendem a acontecer entre 11 e 15 anos de idade, numa média, e esse período de mudança, favorecido pela ação de hormônios ovarianos, é denominado como puberdade. E o primeiro ciclo menstrual é chamado de menarca. É importante a gente lembrar, então, que aos 15 anos de idade, aí, cerca de 95% das meninas já terão tido a sua primeira menstruação. Por esse motivo, os 15 anos acabam sendo a idade limite para o surgimento da menarca. Então, a maior parte das meninas, aos 15 anos de idade, já tiveram a sua primeira menstruação. Entretanto, a menarca não é sinônimo de ovulação. O que eu quero dizer? Nós sabemos que o início das menstruações marcam o início da vida fértil da mulher, porque isso significa dizer que se houve menstruação é porque houve produção hormonal nos ovários. Se houve produção hormonal nos ovários, um ovócito alcançou o seu processo maior de maturidade e foi ovulado. Porém, a primeira menstruação nem sempre acontece com uma ovulação. Durante o desenvolvimento de unidades celulares no ovário, a produção de estrógeno ela pode favorecer modificações no útero. E não necessariamente o amadurecimento dessas unidades, no início, vem acompanhado de uma ovulação. Então, o que acontece é que este ciclo na menarca ele pode ser anovulatório, ou seja, ele pode não ter uma ovulação. Tá? Claro que depois, no decorrer dos ciclos do amadurecimento, o que nós teremos serão ciclos ovulatórios e que vão favorecer aí toda a sinalização. Tá? Então, na puberdade, tanto o FSH quanto o LH atuam nos ovários para que eles possam se tornar ativos, possam produzir e secretar hormônios importantes. Antes disso, essa secreção ela é em quantidade muito pequena. Mas quando a menina alcança a puberdade, essa liberação ela pode se tornar até 20 vezes maior. Logo, o estrógeno e a progesterona vão atuar nos seus alvos, promovendo aí os efeitos mais diversos possíveis. Dentre eles, nós teremos o desenvolvimento dos caracteres sexuais, ou seja, a transição dos órgãos sexuais de criança para adulto. E essa transição ela é mediada tanto por estrógeno quanto por progesterona. A atividade estrogênica vai favorecer, por exemplo, um aumento em tamanho, crescimento de órgãos como ovários, tubas uterinas, útero e vagina, que vocês já acompanharam as características anatômicas com a discussão lá com o professor Fábio. Além do aumento da genitália externa. Esse aumento ele acontece principalmente por depósito de gorduras em áreas significativas, como o monte pubiano e os grandes e pequenos lábios. O que acontece também por atividade do estrogênio é a alteração do epitélio vaginal. Isso é bem importante, porque antes da puberdade, o colo do útero, como vocês viram, a região ali da cérvix uterina, como vocês discutiram com o professor Fábio, ela fica praticamente
localizada na área anatômica do útero. Quando a menina alcança a puberdade por ação dos hormônios, principalmente do estrógeno, o que acontece é que parte do colo do útero se projeta para a vagina. Essa porção do colo do útero que se projeta para a vagina, ela vai ser chamada de ectocervice. E a região que permanece no útero é chamada de endocérvice. A endocérvice, ela vai apresentar ali um epitélio semelhante ao do útero, ao do endométrio, que é um epitélio cilíndrico, simples, secretor de muco. Entretanto, a ectocervice, ela tende a se aproximar e a desenvolver um epitélio semelhante ao da vagina. Na puberdade, por ação do estrogênio, a vagina troca o seu epitélio do tipo cuboide para um epitélio pavimentoso estratificado. Por quê? Esse epitélio ele é mais resistente a atrito. Então, vai ser importante tanto para a relação sexual, já que há atrito durante esse processo, mas para outros eventos, como a menstruação, que é mensal e que promove atrito, e também o próprio nascimento do bebê, quando o parto acontece por via transvaginal. Tá? Então, essa área do colo do útero, que é a ectocervice, que fica voltada para a vagina, por causa da ação de estrógeno, ela tende a desenvolver o epitélio semelhante ao da vagina, ou seja, pavimentoso, estratificado. Tá? E aí a região de transição entre a endocérvice e a ectocervice acaba sendo chamada de junção escamo-colunar, porque nesta área se percebe uma desorganização celular causada por um fenômeno de adaptação chamado de metaplasia, que é uma área justamente de transformação, onde o epitélio cilíndrico simples deixa de ser assim e passa a adquirir características de um epitélio estratificado, pavimentoso ou escamoso, como vocês preferirem chamar. Nas mamas, o estrogênio vai estimular o desenvolvimento dos tecidos estromais. O que é isso? É o tecido de sustentação. Então, tecido conjuntivo propriamente dito, fibras musculares lisas, tecido adiposo. Vai estimular o crescimento do sistema de ductos, que vai conduzir o leite até o ambiente externo quando a mulher amamentar. E, claro, o depósito de gordura, como eu já comentei com vocês, por causa do desenvolvimento do tecido adiposo. Já a progesterona nas mamas vai estimular o desenvolvimento dos lóbulos e dos alvéolos, onde ocorrerá ali o desenvolvimento glandular. As glândulas mamárias, elas ficam ali presentes nas regiões dos lóbulos, né? Além de ter uma produção das células alveolares e um aumento da natureza secretora. Se há uma produção de células alveolares e o aumento de natureza secretora, essas glândulas elas ficam aptas à produção do leite, já que as glândulas mamárias são túbulo-alveolares. O que acontece então é que a mulher ela apresenta variações rítmicas mensais graças à secreção de hormônios importantes e que nós estamos comentando ao longo dessa discussão. E estes hormônios eles vão promover alterações em órgãos específicos, principalmente nos ovários. E a partir dessas modificações, outros hormônios serão liberados para que outros órgãos também possam ter essas modificações, como é o caso das tubas uterinas e do útero. Esse ciclo ele tem uma duração média de 28 dias, ele é chamado de ciclo menstrual, mas ele pode ter uma variação de 20 até 45 dias. O que acontece então é que essa produção de hormônio ela acontece graças à liberação dos hormônios hipofisários e da atuação deles nos ovários. Então, os ovários eles são constituídos de diversas unidades celulares, que são chamadas de folículos. Antes dos folículos entrarem em desenvolvimento, eles são chamados de folículos primordiais. Em geral, eles ficam localizados na região mais periférica dos ovários ou córtex do ovário. Quando ele é
um folículo primordial, ele é feito por uma única camada de células pavimentosas. E essas células pavimentosas são ricas em receptores, principalmente para FSH. Tanto essas células pavimentosas quanto o tecido conjuntivo que rodeia essas células pavimentosas. Então, o que vai acontecer? A produção de FSH e a liberação, ela antecede a liberação de LH, porque o FSH é o hormônio folículo estimulante. É ele que vai estimular o amadurecimento desses folículos. Por quê? Para a ovulação acontecer, o folículo tem que estar maduro, e durante este desenvolvimento, a produção de estrógeno ela é mais significativa. Então, por isso que tem que ter esse amadurecimento e o FSH tem que ser liberado primeiro. O FSH, então, vai estimular o desenvolvimento desse folículo, e esse folículo ele vai passar por vários estágios de desenvolvimento até chegar a um folículo maduro. Nesse estado, ele é formado por algumas camadas de células cúbicas, ele já vai ter ali no seu interior uma cavidade formada chamada de antro. O ovócito, ele vai estar ali protegido pela zona pelúcida e pela coroa radiada, que serão liberadas também na ovulação para a proteção dessa célula, que é o ovócito. E o tecido conjuntivo adjacente, que seriam as tecas, também estarão desenvolvidos, auxiliando na produção de estrógeno, para que essa produção seja significativa. Reparem que, então, nesse momento, até o surgimento de um folículo maduro, a liberação de FSH é maior do que a liberação de LH. Reparem também que, ao mesmo tempo em que o folículo ele está se desenvolvendo por ação do FSH, a produção de estrogênio aumenta. De modo que, quando a ovulação for acontecer, o pico de estrogênio vai ser bastante elevado. Reparem que esse pico de estrogênio, ele culmina com o pico de um outro hormônio, que é o hormônio luteinizante. Então, não se sabe exatamente o que faz o hormônio luteinizante ser liberado em pico nesta fase do ciclo. Entretanto, algumas teorias são discutidas, como a própria sinalização de estrogênio e outros hormônios. Mas esse pico de LH parece ser extremamente fundamental para que a ovulação aconteça, ou seja, para que o ovócito seja expulso, junto com a coroa radiada e a zona pelúcida, no momento da ovulação. Isso vai acontecer ali aproximadamente no 14º dia do ciclo, levando em consideração um ciclo médio de 28 dias. Após, então, esse pico de estrogênio, de LH e da ovulação acontecer, reparem que os níveis de estrogênio diminuem, bem como o nível de LH também tende a cair. Entretanto, uma outra situação é importante. Essa grande liberação de estrogênio vai sinalizar outros órgãos, dentre eles o endométrio uterino. Lá no endométrio uterino, o que vai acontecer é que haverá a proliferação de células de uma camada importante do endométrio, que nós chamamos de camada funcional. Então, principalmente as células estromais entrarão em um processo de tanto hiperplasia, quanto hipertrofia. Elas vão aumentar em número, aumentar em tamanho. Esse processo de aumento ele é mediado pelo estrogênio. Além dessas células estromais, haverá um crescimento também das glândulas que estão presentes no endométrio e, claro, de vasos sanguíneos que estão irrigando o endométrio. O professor Fábio falou que são aquelas artérias espiraladas, que elas estão presentes tanto na camada basal do endométrio e alcançam a camada funcional. Tá? Todo esse processo é para preparar para uma futura gravidez. Há necessidade de uma parede entumecida, própria, com células de característica secretora, para garantir uma anidação adequada se a fecundação, acontecer. O que vai acontecer então é que o LH, que foi liberado em um pico bastante intenso, vai atuar nas células do folículo que permaneceram no ovário.
principalmente nas pecas, estimulando a modificação dessas células em uma outra estrutura que nós chamamos de corpo lúteo. Essa estrutura ela é super importante porque ela vai produzir progesterona. A progesterona, por exemplo, lá no endométrio uterino, vai estimular a característica secretora e vai tornar as glândulas ainda mais tortuosas e ativas, além de favorecer situações como o acúmulo de glicogênio nas células do endométrio. Tudo isso para garantir uma anidação adequada, para permitir que a gravidez ela aconteça de maneira eficiente. A gente tem que lembrar também que o estrógeno e a progesterona não vão atuar apenas no endométrio uterino, mas vão atuar em órgãos importantes como as tubas. Lá no epitélio que reveste as tubas uterinas, o estrógeno, por exemplo, vai estimular o aumento dos cílios. As tubas uterinas são revestidas por um epitélio cilíndrico ciliado. Esses cílios são importantes para favorecer tanto a movimentação do ovócito ao encontro do espermatozoide, se a fecundação acontecer, né? Enquanto que a progesterona nas tubas uterinas estimula a secreção a partir de células caliciformes, porque lá no epitélio da tuba uterina também existem células caliciformes produtoras de muco. E a progesterona estimula, por quê? O muco em maior excesso vai favorecer a união com o ovócito para que os cílios consigam movimentar esse ovócito de maneira mais eficiente para que ele encontre o espermatozoide. Então, reparem que toda essa situação ela é coordenada. Primeiro se produz cílios, para depois aumentar a característica secretora. Tá? O que vai acontecer então? Durante os dias seguintes do ciclo, né, os aproximadamente próximos 7 dias do ciclo, o endométrio vai estar preparado por ação da progesterona que foi produzida pelo corpo lúteo. Se a fecundação acontecer, o corpo lúteo ele ainda permanece por alguns dias até que a placenta tenha o seu processo de produção completado para que ela possa produzir a progesterona que vai manter a gravidez. Se não houver fecundação, o que vai acontecer é que o corpo lúteo se degenera nesses próximos dias, se tornando corpo albicans. A produção de progesterona diminui, já que o corpo lúteo ele está se degenerando. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Com uma quantidade menor de estrógeno e de progesterona, não vai ser possível manter as características proliferativas e secretoras no endométrio. Consequentemente, essa camada funcional do endométrio ela tende a se degenerar, ou seja, essas células se desprendem, tanto as células das glândulas como as que constituíam os vasos sanguíneos, promovendo pequenas hemorragias e liberando aí um produto de menstruação cíclico, porque não tem mais hormônios que favoreçam a manutenção da parede uterina, do endométrio funcional dessa maneira. Lembrem-se, quando eu falo que não tem mais hormônios, não vamos achar, né, que acabou a sinalização de estrógeno e progesterona. Não, elas continuam. Reparem que as linhas elas nunca somem. O que acontece é que diminui bastante, tá? Então, são dois ciclos concomitantes, o ciclo ovariano e o ciclo uterino, que em conjunto formam o que nós chamamos de ciclo menstrual. E aí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, existe uma outra fase, né, essa fase que ela acompanha aí o amadurecimento da mulher, chamada de climatério, que ele corresponde ao período de vida da mulher que vai compreender ali o final da fase reprodutora até a senilidade. De um modo geral, ele varia dos 40 aos 65 anos, e nessa fase é muito comum se observar a diminuição da fertilidade, porque os folículos não amadurecerão mais, por causa de dificuldades na sinalização hormonal. Dentre eles, o próprio envelhecimento celular, a diminuição dos ovócitos, o envelhecimento dos receptores e, inclusive, o envelhecimento de outras células, não apenas do ovário, mas, por exemplo, o envelhecimento neuronal. Isso também prejudica a atividade ovariana, tá? E aí um certo equilíbrio hormonal pode ser mantido,
porque durante esse período haverá uma maior produção de andrógenos, graças à conversão periférica de estrogênio. E aí daqui a pouquinho a gente fala disso. É no climatério também que a gente observa a menopausa. A menopausa que por vezes é confundida com o climatério. Mas o que seria a menopausa? A menopausa é a interrupção permanente da menstruação. Mas essa interrupção ela tem que ser reconhecida após 12 meses consecutivos de amenorreia. Ou seja, a mulher não pode ter tido nenhum tipo de menstruação nesses 12 meses. Ah, mas sangrou um pouquinho. Não é considerado não é considerado menopausa. A mulher ela tem que ter amenorreia. Amenorreia significa ausência de menstruação. Não liberou nenhum tipo de produto durante esses 12 meses. Tá? A menopausa precoce ela pode acontecer antes dos 40 anos de idade e a tardia após os 55 anos de idade. Normalmente as pessoas tendem a fazer uma relação entre o período da menarca com o período da menopausa. Se a menarca for antes, a menopausa acontece antes e vice-versa, não há nenhum relato científico que garanta isso. Porque a menopausa ela pode ser estimulada por diversos fatores ambientais, alimentares, de estresse, condições de saúde, bem como a menarca. Também pode ser influenciada por uma grande quantidade desses fatores. Tá? Então não dá para a gente fazer essa relação. Uma situação muito importante para que o climatério aconteça e a menopausa se estabeleça é o fenômeno de atresia folicular. Quando a gente fala de atresia, nós estamos nos referindo à degeneração do folículo, que é aquela estrutura celular que tem no ovário, que a gente já comentou, e que guarda o ovócito. E olha que interessante. Na mulher, esse processo de degeneração dos folículos começa a acontecer ainda no 5º mês de desenvolvimento fetal. Então, o que vai acontecer? Quando a mulher está, o bebê ali, a menininha, está lá no útero da mãe, por volta do 5º mês, ela já tem os ovários muito semelhantes com os ovários adultos, só que serão pequenininhos, claro, e com produção de estrógeno e progesterona muito pequena. Mas os folículos estarão ali. E a partir desse momento, os folículos já começam a se degenerar. Então, a partir desse momento, já começa a ter atresia folicular. De modo que, quando a menina nasce, não existem mais do que 2 milhões de folículos. E esse processo de degeneração, ele continua. Então, quando a menina atinge a puberdade, ela vai ter ali cerca de 300 a 500 mil folículos. Ou seja, ela já nasce com essas unidades limitadas. Como essas unidades em desenvolvimento vão estimular a produção daqueles hormônios, por isso que, em um determinado tempo da vida, a mulher ela desenvolve o climatério e entra na menopausa, por causa da ausência dessas estruturas celulares importantes. Esse processo de atresia folicular ele pode variar, como eu já comentei com vocês, e alguns fatores podem influenciar, como hábitos de vida diversos, tabagismo, por exemplo, nutrição, infecções virais e nuliparidade, se a mulher tem ou não filhos e assim por diante. De novo, não quer dizer que se a mulher tiver alguma dessas características, obrigatoriamente, ela terá uma menopausa mais precoce, ou terá a menopausa mais tardia. Não. Só que esses processos, eles podem favorecer a atresia folicular. O que a gente não pode esquecer é que as características genéticas contribuem também significativamente para esses processos, tá? Então, durante o climatério, o que acontece é que há uma redução significativa dos folículos nos ovários, até que eles desapareçam. Quando esses folículos desaparecem, o que acontece é que é determinada a esterilidade. Morfologicamente, se observa inclusive uma atrofia da região cortical dos ovários. Eles tendem a diminuir de tamanho e mudar inclusive a coloração. A coloração também modifica porque os vasos sanguíneos que estão irrigando o córtex, eles também tendem a atrofiar. Então a quantidade de sangue que vai chegar ali vai ser um pouco menor. Tá? E essa atrofia ela vai continuando até a menopausa. Quando a menopausa se estabelece, nós sabemos que os ovários não estão mais produzindo estrógeno e progesterona. Mas aí nós temos uma situação muito interessante. Por quê? A diminuição dos folículos ovarianos,
ela vai proporcionar um declínio progressivo de hormônios super importantes, como os estrógenos e as inibinas. As inibinas são hormônios também produzidos pelos ovários que sinalizam por alças de feedback o hipotálamo e a hipófise, para controlar a liberação de GNRH e dos hormônios hipofisários, para que o ciclo possa ser regulado. Esses hormônios são produzidos pelos folículos, tanto estrógeno quanto inibina. Então, se diminui o folículo, diminui a produção desses hormônios. Conforme esses hormônios eles vão tendo as suas taxas diminuídas, o que nós vamos ter é um processo de recuperação da produção desses hormônios. Então, se observa por algum tempo uma elevação progressiva das gonadotrofinas, principalmente de FSH e LH. Por quê? O que o sistema nervoso, o que o sistema neuroendócrino está observando? Se diminui estrógeno e inibina, quer dizer que eu não estou amadurecendo o folículo suficiente. Então, o que eu preciso fazer? Liberar hormônios que favoreçam esse amadurecimento. Então, há um aumento progressivo de FSH e LH para tentar manter esses folículos. Só que não vai adiantar muito, porque esses folículos estão sofrendo atresia, então a quantidade de folículos já está bastante reduzida. Os folículos que se tem podem estar envelhecidos, então os receptores para esses hormônios já não serão reconhecidos de maneira adequada. Eles não vão conseguir executar sua atividade de maneira adequada. Tá? Então, o que vai acontecer? Essas gonadotrofinas, elas vão começar a atuar sobre outras células do ovário que também apresentam esses receptores. Então, principalmente células que estão ali no tecido conjuntivo, no tecido de sustentação do ovário. E aí, com essa tentativa, com esses hormônios atuando nesses receptores, o que vai acontecer é que vai ocorrer uma maior produção de androgênio. Então, ali no ovário, nesse tecido estromal, vai acontecer uma certa produção de testosterona e um outro androgênio importante para a mulher, que é a androstenediona. Isso tudo é o quê? Uma tentativa de permitir que a produção de estrógeno aumente. Lembra que eu falei lá anteriormente que durante o climatério acontecem fenômenos fisiológicos que tentam manter o equilíbrio da produção hormonal? Então, esse é um tipo. O que vai acontecer então? Esses androgênios, testosterona e androstenediona, eles vão atuar com outros androgênios produzidos em outros locais, como, por exemplo, nas glândulas adrenais e nos tecidos periféricos, em tecido adiposo periférico, através de uma outra enzima importante que é a aromatase. Então, essa enzima, que é a aromatase, ela vai fazer com que estes androgênios, tanto os que foram produzidos no ovário, como os que foram produzidos em outros sítios, sejam convertidos em estrona. E estrona é um hormônio que tem um mecanismo de sinalização parecido com o estrógeno. Ele vai ser o principal hormônio da mulher durante o climatério. Não é o estrogênio, é a estrona. Obviamente que não vai ter o mesmo tipo de atuação, mas ele vai ser importante para manter um certo equilíbrio nessas atividades. Porque o estrógeno é importante para uma grande quantidade de eventos fisiológicos na mulher. O estrógeno ele é importante para estimular sinapses. Então, muitas das vias neurais que acontecem na mulher são mediadas por sinalização estrogênica. Inclusive, ele é neuroprotetor. Ele favorece a proteção do sistema nervoso. E retarda o envelhecimento. O estrógeno também vai ser importante para a saúde e manutenção do tecido ósseo, já que ele estimula a agregação de cálcio. Então, por isso que a diminuição desse hormônio ela acaba sendo muito sentida na mulher, porque ele tem papéis bastante significativos na atividade fisiológica. Então, durante o climatério, por causa dessa diminuição constante dos folículos, como eu falei para vocês, os ovários diminuem de tamanho, suas características mudam, então eles podem ficar bem menores na menopausa, e essa redução se dá justamente por causa da perda celular. Se a gente tem a perda celular, se diminui os ovários, consequentemente diminui a atividade funcional, até que os ovários não tenham atividades significativas. Tá?
Então, como resultado da diminuição do estrógeno, o que vai acontecer é que outras situações fisiológicas também vão se desenvolver. Então, por exemplo, a insuficiência do corpo lúteo vai fazer com que se tenha ali irregularidades menstruais, como polimenorreia. Por que tem insuficiência de corpo lúteo? Porque se não está desenvolvendo o folículo de maneira adequada, lembra, o corpo lúteo se desenvolve a partir das células do folículo que permaneceram no ovário depois da ovulação. Se o folículo não desenvolve direito, o corpo lúteo também não. Né? Então, irregularidades menstruais, como polimenorreia, períodos menstruais diferentes, por vezes fica um período longo sem menstruar e depois de um tempo se menstrua em grandes quantidades ou se menstrua em menores quantidades. Né? E essas irregularidades elas tendem a evoluir para a amenorreia, para a ausência de menstruação por anovulação, que pode ser temporária ou pode ser definitiva. Quando ela é definitiva, caracteriza a menopausa. E aí essas mudanças, como eu falei para vocês, elas não são decorrentes exclusivamente das modificações ovarianas, mas elas também são decorrentes de modificações no sistema nervoso central, porque as células nervosas também entram num processo de senescência e envelhecimento. Então há um prejuízo da liberação de GNRH, há um prejuízo da liberação de hormônios hipofisários, que consequentemente vai implicar no mau funcionamento dos ovários. Tá? Então, com a evolução do climatério e a instalação da menopausa, o que acontece é que esses hormônios eles tendem aí até desaparecer totalmente. Progesterona, estradiol e inibina. E aí, essa ausência vai se dar justamente porque os folículos não se desenvolvem mais. E foi isso, pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Perguntas. A primeira pergunta é de Railson Freires. Ele pergunta: como podemos diferenciar a menopausa do climatério, já que muitas vezes as mulheres acabam se confundindo? Ok. Climatério é um conjunto de situações, né, um conjunto de características fisiológicas alteradas que acontece em decorrência do declínio progressivo dos folículos. Então, a gente está falando de um período amplo, né, que vai alcançar ali o final da fase reprodutiva da mulher até a senilidade. A menopausa ela é um evento fixo. Então, a menopausa ela é caracterizada como um interrompimento da menstruação. Durante o climatério, pode acontecer menstruação. E o climatério ele pode se estender depois da menopausa. Então, a menopausa é um evento que acontece no climatério. O que é a menopausa? É quando a mulher deixa de menstruar por 12 meses consecutivos, pelo menos. Isso é caracterizado como menopausa. Então, ela é um evento do climatério. Ela não é o climatério. Tá? Tá. O Matheus ele pergunta: quais as implicações fisiológicas da perda de um dos ovários sobre o corpo da mulher em uma possível gravidez? Nenhuma. Claro, algumas implicações elas até podem acontecer, mas para a mulher engravidar, ela não necessariamente precisa que os dois ovários estejam ovulando de maneira eficiente. Basta que um ovário libere esse ovócito, a gravidez ela pode acontecer. Então, se um dos ovários ali está ovulando normalmente, se não há nenhum problema na tuba uterina, se não há nenhum problema de sinalização hormonal, não vai ter implicação nenhuma. É claro que talvez, né, se fôssemos comparar aí de repente uma mulher com os dois ovários, talvez até alguma outra dificuldade pudesse acontecer, mas praticamente nenhuma implicação se a mulher perder um dos ovários, desde que o outro esteja funcionando perfeitamente bem e as tubas uterinas também. O Pedro Ivo ele pergunta: se o ciclo menstrual for mais curto, significa que essa mulher parará de menstruar? Não necessariamente, tá? É porque o que acontece? Como eu disse para vocês,
a sinalização hormonal feminina ela é regulada por atividade do sistema límbico. Então, o que acontece é que diversos fenômenos que estão acontecendo na vida da mulher vão prejudicar aí esse fenômeno hormonal. A gente viu que a produção do hormônio liberador de corticotrofina impede a liberação de GNRH, que é extremamente importante para essa sinalização. Então, por vezes a mulher pode ter menstruado em um ciclo antes do período que ela costuma menstruar ou depois. Isso não quer dizer, né, que ela vai entrar em menopausa mais cedo. Isso só quer dizer que por vezes os ciclos dela são mais curtos, porque não necessariamente pela vida inteira o ciclo acaba sendo curto. Esses ciclos podem ser mais curtos ou desregulados algumas vezes ao longo da vida. O mais comum é que eles tenham 28 dias, tá? Mas também não tem nenhuma relação. Se o ciclo for menor, se ela vai entrar em menopausa mais cedo. Porque o que acontece, o que favorece principalmente a menopausa, é a atresia folicular. Então, por vezes, ela ainda pode ter folículos ali que estão amadurecendo. Então, não vai ter implicação nenhuma. Obrigado, professor. Imagina, não por isso. Nós queremos agradecer ao professor Fábio. Ô, Johnny, posso só falar uma coisinha? Enquanto o professor Wagner estava falando, eu fiquei pesquisando aqui na internet sobre aquela coisa do coletor menstrual. Assim, eu achei algumas fontes, não são fontes científicas, tá? Então, eu não posso comprovar a fidedignidade do que está escrito lá. Eu tentei encontrar artigos correlacionados, mas não achei. Então, assim, eu achei algumas fontes não científicas, que disse que pode comprimir a uretra. Se você utilizar um coletor menstrual de tamanho errado, muito grande. Mas volto a frisar, não foram artigos científicos, tá? Obrigado pela participação. Reforçamos o nosso agradecimento, que anteriormente tivemos instabilidade na internet. Então, gostaríamos de reforçar esse agradecimento ao professor Fábio e ao professor Wagner pela participação. Foram essenciais na construção do nosso conhecimento. E gostaríamos de dizer que o feedback está sendo positivo nos comentários do YouTube. Muito obrigado. Legal. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer também, assim como o Fábio falou com o Wagner, que são co-irmãos, nós também agora estamos nessa irmandade, né? A Agis, há pouco tempo, entrou aí na Ânima, no grupo Ânima, e assim, para mim é uma grande satisfação tê-los nesse momento conosco, por ter aceitado a participar desse evento. Assim que eu propus, Fábio já deu várias ideias, né, já envolveu aí o professor Wagner também. Agradeço muito e me coloco também à disposição para qualquer coisa que precisarem. Valeu mesmo. Com certeza, pode esperar que vai sobrar para você algum momento aí. Pronto, estamos aí. Agradeço Obrigado, muito. pessoal. Em nome da Agis, eu agradeço muito vocês. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.